Olá, TikTokers! Nós estamos com mais um programa Na Janela com o Léo. Hoje é quarta-feira, já está pertinho das 20 horas e a gente tem mais uma entrevista marcada para hoje. Hoje nós vamos entrevistar a Luiara e ela é simplesmente uma sacerdotisa, ela é uma bruxa e a gente vai conversar sobre essa temática das religiões que falam sobre o ocultismo. Então, você não pode perder que hoje, dia 23 de agosto de 2023, nós vamos iniciar a entrevista de número 135. E a temática? Bruxaria. Você não pode sair daí. Vou mandar o convite para minha entrevistada. Vou mandar também para algumas pessoas que gostam de um bate-papo maneiro. E se você gosta de um conteúdo legal, pode ficar por aí que na Janela com o Léo, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, a gente tem entrevistas contra o preconceito e contra a discriminação. Hoje nós vamos ter mais um entrevistado, vai ser entrevistado de número 134, e você diz, mas se eu tiver perdido as últimas entrevistas, o que é que eu faço para assistir? Estão todas no canal, Novas Pessoas, Novas Ideias, tem o link no meu perfil aqui, e vai direcionar você para lá e você pode assistir qualquer entrevista que já passou, tá? Estão todas salvas lá. Então eu vou só mandar aqui o nosso link para a convidada de hoje, para vocês poderem conhecer a Luiara. Fica aí, não sai. Eu disse que era rapidez, já voltei. E você já compartilhou aí a live com outras pessoas que você conhece, que gostam de um bom papo. Vocês não podem perder a nossa entrevista de hoje. A entrevista de hoje é a entrevista de número 135. E quem vai ser entrevistada é a sacerdotisa Luiara, que vai contar um pouco pra gente sobre a religião que ela está atualmente, tá? Você pode tirar suas dúvidas, você vai esclarecer e se informar de algumas coisas que muitas vezes a gente não sabe, e é justamente por isso o objetivo do programa Na Janela com o Léo. Tirar você da desinformação, tirar você do preconceito e quando você tiver seu conceito formado com informações verdadeiras de pessoas que têm local de fala, aí você decide realmente, né, aquilo que você acha o correto. A sacerdotisa já chegou por aqui, tá dizendo que é já que sobe. E você que está já aí na live, compartilha a live com as outras pessoas para a gente poder ter uma live bem legal hoje, tá bom? Vamos só aguardar aqui. E você que não conhecia o Na Janela com o Léo, vai se chegando, que a gente tem muito papo legal dia de quarta-feira, às 8 horas da noite. Boa noite, Dina. Dina Sinara, seja bem-vinda, tá? Sejam todos bem-vindos. Se vocês quiserem dizer de que local é que vocês estão falando, fiquem à vontade também, que eu vou ter o maior prazer de dizer de onde é que vocês estão, tá? Saudações, pode mandar o convite. Vamos nós. Camila Valeriano, boa noite. Boa noite, Barra de Mendes, Bahia, Barra do Mendes, Bahia. Edivaldo Antônio, olha quem chegou, olha quem chegou. Oi a todos, excelente noite. Oi, Léo, tudo Tudo bem? bom, meu amor? Tudo bem, Tudo certo. show de bola. Oi, meu amor linda, olha aí, já estão aqui as Bom pessoas já dia, chegando por pessoal aqui. da. Boa noite, saudações, Maicon, para você também. Sejam todos bem-vindos, puxem as cadeiras,
se abanquem, que hoje a gente vai ter muito bate-papo legal. Você que já é iniciado, com certeza vai poder tirar suas dúvidas e contribuir com os nossos bate-papos. E você que não é, vai poder tirar suas dúvidas, né? E tirar aquela velha mania que a gente tem de que tudo que não é do cristianismo é satânico, né? É coisa ruim, é coisa do mal. Então a gente tem que começar a quebrar essas bolhas, quebrar esses estigmas, para a gente poder viver numa sociedade melhor e, principalmente, respeitar as pessoas pelo que elas seguem, pelos gostos delas, pelo que elas realmente sentem, se sentem melhor em fazer, tá bom? E hoje a gente vai tirar um monte de dúvida. Já são 8 horas e eu gostaria de iniciar o meu bate-papo com a Luiara, te agradecendo muito, Luiara, por você ter aceito participar desse projeto na Janela com o Léo. Um super boa noite para você. Deixo para você agora as considerações iniciais para você falar aí com o pessoal da Barra de Rolagem que já está chegando e para os que vão chegar e que vão assistir depois. Seja super bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gratidão, Léo. Então, o pessoal que está aqui é da Soul Elite, né? Que é a minha plataforma de iniciados. Já estão todos assistindo, conforme eu já tinha avisado desde ontem a live. Eu peço que eles continuem curtindo bastante a live para que a gente suba as visualizações e sejam todos bem-vindos, né? Hoje o bate-papo vai ser bem interessante. E muito obrigada pelo convite, inclusive, né? Porque é uma oportunidade muito bacana poder falar sobre esse assunto com muitas pessoas, né? Oi, meu amor, obrigada, povo da elite. Então, a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Se vocês tiverem alguma curiosidade, tiverem alguma pergunta para fazer na temática que a gente estiver falando, no momento que a gente estiver falando sobre o assunto, fiquem à vontade, que a gente vai tentar responder para vocês da melhor maneira possível. Acabei de ver aí um ursinho que mandaram. Muito obrigada a todos vocês que estão mandando presentes. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Qualquer pessoa que quiser me mandar algum presente, não mandem para mim. Vocês vão mandar para a Luiara, que é como se vocês estivessem me presenteando também, tá bom? Eu uso a plataforma, não é para monetização, mas eu sei que muita gente usa para isso e que ela também está, né, a postos para poder trazer esse tipo de benefício para muitas pessoas. Mas como eu não retiro nada, e eu sempre peço para mandar qualquer tipo de carinho. Olha aí, brigadão, viu, Pablo? Obrigada, Pablo, É, saudações. e aí, todos vocês que vão mandar algum tipo de, de brinde, enfim, qualquer tipo Presente. de presente, né, de envios, vocês mandem para a Luiara hoje, que é como se vocês estivessem mandando para mim também. Eu vou ficar muito grato, tá bom? Gratidão, Léo. Vamos lá. Nós temos uma roleta, e é essa roleta que vai nos dizer que sobre o que é que nós vamos falar, certo? E essa roleta da Luiara, ela está com 10 temas. Vou mostrar para vocês que estão aqui pela primeira vez. A roleta é essa. Ela tem 10 temas, tá? Bem aí no centro tem Na Janela com o Léo. E ele vai parar em um tema aleatório e a gente vai, aos poucos, descobrindo um pouco sobre a vida da Luiara, tá bom? Vou girar aqui a roleta, vamos ver qual é a primeira temática em que ela vai nos colocar. E ela já quer que ela nos fale sobre um guardião que chegou na vida dela, que é a pergunta de número 6. E aí vocês vão encaixando essas temáticas, porque elas estão aleatórias, não estão em ordem cronológica, porque é a própria roleta que diz que temática é que a gente vai falar. Mas o guardião é tão poderoso que ele já quer que entre Eu tô falando na sobre frente ele. já. Ele já quer que entre falando sobre ele. Então, bora lá. Na pergunta número 6 tem o seguinte. Luiara, teve um momento na sua vida em que o guardião, chamado Exu Veludo, se apresentou para você uma outra linha do Sim, que você estava seguindo. E aí, nesse mesmo momento, você começou a conhecer vários sacerdotes da magia. sim, Ele se apresentou a você e começou a dar orientações de caminhos diferentes.
e Sim. deixou você disposta para seguir o que ele estava lhe orientando ou seguir outra coisa, que independente do caminho que você seguisse, ele iria estar lhe protegendo, iria estar junto com você. Como foi essa experiência dessa aparição, desse momento em que o guardião chega para você? Então, Léo, eu comecei tudo muito há muito tempo atrás na Umbanda, tinha uns 15 anos de idade, e a Umbanda acabou que não estava resolvendo os problemas que eu precisava na época, né? Eu fiquei 2 anos ali dentro da Umbanda e não estava resolvendo. Então, o meu guardião quis me puxar para a linha dele, para a linha de culto a ele, né? E foi onde eu conheci outros sacerdotes e tudo mais, e passei diversos problemas junto com ele, sem ele nunca me abandonar. Então, a partir dali, eu comecei a conhecer a Kimbanda, né, que é o culto tradicional Exu Pombogira, e ele veio vindo e foi me levando até as pessoas certas, mas antes de levar as certas, ele me mostrou todas as erradas, né? Então, tipo, ele é sempre um paizão, praticamente, ali, sempre ensinando tudo que eu precisava. Muito bem. Então vocês estão começando. Boa noite, Rosa, Sabino, minha linda. Tava com saudade de você, minha moderadora querida. Está voltando aqui às suas atividades. Seja bem-vinda, tá? Salve, Exu Veludo, aí mandando aí o pessoal aqui mandando mensagem. Salve, salve a todos. Quem é de axé, né? Quem é de Axé. noite, quem é de bom dia, quem é de boa noite, saudações. Exatamente. Então vamos lá. Boa noite, Mimori. Boa noite, Pati, minha outra moderadora, acaba de chegar por aqui também. Um super beijo para vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma live tranquila, como todas as outras foram. Graças a Deus a gente não tem muitos hackers que chegam por aqui tentando atacar os nossos entrevistados, mas se por acaso eles venham com alguma gracinha, tem as minhas moderadoras aí para silenciá-los, porque a gente não dá muito papo para esse pessoal que vem para tentar derrubar ou tentar falar alguma É, coisa sempre que tem, não seja. né? Sempre tem, né, Léo? É, A proteção é boa. mas você vai ver que aqui é super tranquilo. Aqui, raramente, assim, das 135 entrevistas que hoje há 135, né? Eu acho que teve uma que alguém quis falar alguma bobeira e aí foi silenciado, mas realmente foi Sim, muito sem perdido. problemas. Graças a Deus a gente tem assim, vem as pessoas que gostam dos nossos entrevistados e as pessoas que ficam são as pessoas que entendem o propósito da- Dentro. do projeto na Janela com o Léo. Então, é mais, assim, curioso, mais pessoas que querem se informar. Então, eles não são muito de atacar ninguém, graças a Deus. Tá bom. Então, vamos agora para a nossa próxima pergunta. Voltando para a roleta já excluiu a número 6. Vamos girar aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando aí as lembrancinhas aí para a Luiara. Vamos agora falar sobre a adolescência. A temática é a adolescência, número 4, e a gente vai ver o que é que fala sobre adolescência. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Leomário, como é que você já sabe alguns detalhes sobre a Luiara? Sempre eu converso antecipadamente Né? com os meus entrevistados para mim poder já focar no que realmente deve ser focado, certo? Então é por isso que eu já tenho alguns dados. Na pergunta de número 4, Luiara, tem o seguinte: na sua adolescência, você já chegou a quebrar espelho, porque você não se agradava com a sua aparência. Conta Muito. pra gente o porquê que na sua adolescência chegou a esse estágio de você não gostar do que você visualizava. E também você falou que começou a trabalhar muito cedo, desde os 12 anos de idade. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos. Eu já fazia cursos, comecei em salão de beleza, né? Trabalhando. E a minha adolescência foi bem complicada. Como eu sempre fui muito sozinha, e tinha meu cabelo cacheado, tinha o meu jeito ali, as pessoas sempre vinham e me taxavam com muito bullying e tudo mais. Então eu cheguei ali aos 13 anos de idade com vários traumas, né? Eu não conseguia me olhar no espelho porque tinha vontade de quebrar os espelhos, que não me agradava aquilo ali. Até eu descobrir muitos dos meus valores e dos talentos que eu já havia obtido naquela idade e comecei a me valorizar. Mas até então o bullying foi muito pesado, foi uma coisa bem complicada de se tratar, né? Tive até que fazer sessões de psicologia para poder melhorar ali essa questão. Mas a questão do bullying sempre foi muito complicada em cima de mim desde a época da adolescência.
A gente vai voltar a falar sobre essa temática do bullying, porque geralmente as pessoas pensam, ainda tem a mente meio engessada de achar que o bullying só acontece naquele momento em que a pessoa está sendo atacada e pronto. E na realidade não é. Ela tem que ser combatida no momento em que ela acontece, porque o agravante dela é o que pode acontecer depois, psicologicamente, emocionalmente, na vida da pessoa no futuro, né? É por isso que muitas pessoas acabam tendo muita complicação no trabalho, tendo muita complicação com as suas relações amorosas, com as suas relações afetivas, com a família, por conta de traumas que foram injetados na época da infância e no início da adolescência, que você está formando o seu caráter, está formando sua personalidade, e aí você foi muito perseguido, você sofreu bullying, ou então passou por alguns traumas, que isso acaba atrapalhando a sua vivência no Sim, futuro. me atrapalhou muito o trajeto de vida e eu não me sentia capaz de alcançar alguma coisa, né? Então, assim, foi um período pesado, um período triste, e ser chamada de feia, de bruxa queca, de, enfim, de cabelo de esponja, de um monte de coisas, realmente as palavras elas têm um poder muito maior do que eu pensava na época, né? Então, eu fui bem machucada ali, foi bem complicado passar essa fase da adolescência. Mas, após um tempo, passei a acabar valorizando minha existência, né? Descobrindo a pessoa que eu era. Mas foi difícil, viu? Foi bem difícil. Isso daí serve de alerta para todas as pessoas, principalmente os pais que têm filhos na escola, de incentivar eles a tratar bem os colegas, de não aceitar receber nenhum tipo de ataques sem Aqui de falar. bullying. A questão do silenciar é muito complicado. E também serve de alerta para todos os educadores, né? Eu que sou professor, por isso que eu estou falando sobre isso. Todos os educadores, todos os gestores de escola, vamos ter uma visão maior e com mais carinho, com mais proteção, aquelas crianças que passam por algum tipo de constrangimento constante, que é isso que classifica o bullying, e que muitas vezes a gente pensa que é só brincadeira, mas na realidade não é brincadeira, né? Então, vale a gente salientar sobre essa temática. Nós vamos agora voltar aqui para a nossa roleta. Mais uma temática foi excluída. Teve gente que já falou aí na live que adorou a temática da live e ficou por aqui, está seguindo. Sejam todos bem-vindos, tá? A Obrigada live por foi feita compartilhar. com carinho, é feita com carinho para vocês. Vamos falar agora sobre nascimento, que seria a primeira pergunta. A roleta está colocando agora na terceira pergunta da nossa noite. Vamos falar sobre o nascimento da Luiara, para a gente entender um pouquinho, porque às vezes algumas pessoas dizem assim, mas Leomário, se você vai falar sobre bruxaria, né, com a Luiara, o que é que tem a ver lá a infância dela, quando ela nasceu? Porque a gente tem que entender que a pessoa não é apenas aqui. A Luiara não é apenas a religião. A Luiara é família, a Luiara é trabalho, a Luiara é religião, é sociedade, a pessoa é uma construção. Então, tudo aquilo, desde o momento em que ela nasce até hoje, faz parte da construção de tudo que ela é, desse conjunto todo. Para ela chegar onde ela está hoje, ela precisou passar por várias escadinhas, vários degraus, para poder chegar aonde ela está hoje. Então, todos esses degraus, por mais que a gente ache que não tem anexo, ao que a gente está falando hoje, é super interligado e fizeram a pessoa forte que ela é hoje. Então, na tópico do nascimento, Loiara, tem a seguinte curiosidade sobre a sua vida. Quando você tinha 1 ano, a sua mãe saiu da casa do seu pai e porque ela era vítima de agressão e porque ele usava drogas, você é filha única e ela levou você para morar com a sua avó, a mãe dela, né? Sim. Conta pra gente o que é que esse momento simboliza para você. Eu acho que simboliza um momento de muita coragem e de muita força feminina, principalmente. Eu vou interligar aqui o assunto com um pouco da espiritualidade, porque representa muito a parte do sagrado feminino hoje para mim, essa força que minha mãe teve que ter, né, ao sair lá do casamento que tinha com meu pai e de eliminar aquela situação para poder me trazer uma qualidade de vida, né? E ser criada por mulheres também ativou muito essa parte do meu sagrado. Então, para mim, representa um momento de extrema coragem e libertação também,
né? Essa parte toda complicada da história, né? De um ex-usuário de drogas, inclusive que hoje é pastor, né? Mas tá tudo certo. A filha dele totalmente travessa. São degraus também, né? Quando a gente fala, né? Aí a pessoa diz assim, ah, mas como assim? Mas isso foi quando a Luiara nasceu, então foi um tempo atrás. Então todos eles mudaram de vida, mudaram de história, né? A Sim. gente está contando os fatos do que aconteceu na época, né? Nesse momento específico, a gente está falando sobre a época do nascimento da Luiara, que ela estava com 1 aninho de idade, tá? O Wesley, é isso? Wesley Duarte, seja bem-vindo, viu, Wesley? Vamos agora para a nossa roleta. Nós já tivemos aí 3 perguntinhas. Vamos agora para a quarta. E a quarta pergunta, quem vai nos direcionar é a nossa roleta. Vamos ver o que, é que a roleta vai dizer, nos orientar, nos indicar sobre o que é que nós vamos falar agora. E a gente vai falar sobre vivência. É a pergunta de número 9. Nós vamos falar agora sobre vivência. O que é que tem por trás dessa temática vivência? Nós vamos ver agora. E na pergunta número 9, Luiara, é o seguinte. Você me disse que Kimbanda se resume em curandeiro. Mas quando a gente fala de cura, essa cura não é apenas uma cura física, uma cura mental. Na realidade, ela é uma cura de crenças. Foi o que Sim. você me relatou. Quando você recebeu, você se sentiu livre de todas as crenças que foram colocadas para você, te trazendo uma liberdade para a paz de espírito. Conta pra gente como foi essa tua experiência e, nesse sentido, o que é que significa a Kimbanda? Sim. Então, quando eu entrei para Kimbanda, após ter passado alguns anos na Umbanda, a Umbanda trabalha muito com a parte de caridade, de tudo, mas ainda assim, dentro de fazer o bem ali, eu sofria vários ataques, tanto dos irmãos de santo, quanto dos pais da casa, contra a inveja alheia, né? Então, o meu guardião, que foi da primeira pergunta, né, me chamou para a linha de Kimbanda. E quando eu entrei na Kimbanda, eu pude ver um mundo de justiça, um mundo de libertação, principalmente. Né? Então, a estrutura que a Kimbanda me trouxe foi uma cura de tudo aquilo que foi implantado na minha vida, desde os princípios do conceito de pecado, de certo ou errado, foi uma libertação muito grande para mim. Entender que não há certo ou errado, mas há o equilíbrio entre o bem e o mal. Então, a Kimbanda ela me trouxe essa cura, né? Como a representatividade da sua própria palavra, que é Kimbanda curandeiro, né? Trazendo cura de crenças. Então, o culto a Exu, o culto a Pombogira foi onde eu me senti muito mais livre para sair, inclusive, de todo aquele transtorno que passei na minha vida. Muito bem. Então, vocês estão entendendo mais ou menos como é a dinâmica, né, das nossas entrevistas. E elas acontecem todo dia de quarta-feira, a partir das 20 horas. Na próxima semana, nós vamos estar conversando com a Velvet. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela teve uma criança com nanismo. Para quem não sabe o que é nanismo, antigamente a gente chamava as pessoas de anãs. E hoje a gente não utiliza mais esse termo. E é uma das coisas que a gente vai falar na entrevista. O termo correto de falar hoje é nanismo. E ela teve um filho com nanismo, e ela vai falar para a gente sobre uma apostila que ela fez, sobre o combate ao preconceito com pessoas que têm onanismo, né? E sobre vários outros assuntos. Então, na próxima semana, a nossa temática é nanismo, certo? Hoje, nós estamos conversando com a Luiara, e a gente está conversando sobre bruxarias, sobre religiões, né? Sobre o ocultismo, a gente também vai falar sobre essa temática. E na semana passada, a gente falou sobre tatuagens. A gente entrevistou um tatuador, o Leidson, que é gay. E já imaginou uma pessoa que é tatuador, é gay e não tem nenhuma tatuagem? Essa foi a entrevista da semana passada. Olha a cara da Luiá. Como assim? Um tatuador que não tem tatuagens?
Gente, foi muito curioso a entrevista, foi muito legal. E a gente abordou sobre vários assuntos. Já está lá no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que vocês podem estar acessando. E essa entrevista de hoje, amanhã, já vai estar na plataforma também, entrevista 135. Vocês que perderam o início, quiserem ver como foi que a gente iniciou, é só vocês acessarem e vocês vão ver ela na íntegra, tá bom? Eu sei que eu vou fazer uma gafe aqui, mas eu preciso de um minutinho, tá? É rapidinho, você vem. Ok. Tá bem. Então, vocês que estão chegando agora, fiquem super à vontade. Toda quarta-feira acontecem essas entrevistas. O quadro é Na Janela com o Léo, porque as pessoas que eu convido vêm aqui para minha janelinha, por isso que tem esse nome. Boa noite, boa noite. A gente iniciou em fevereiro de 2021, por causa de um grupo de teatro que eu tenho, em que a gente lançou uma peça contra o preconceito e a discriminação, e foi por isso que essas entrevistas surgiram, porque na época a gente estava no distanciamento social, por conta da pandemia, e a gente precisava conversar com pessoas para entender o que é que elas sentiam, para a gente poder fazer uma peça mais voltada realmente às pessoas que já sofreram algum tipo de preconceito ou discriminação. Vocês estão colocando aqui o Wagner, né? Excelente iniciativa. Né? Outro colocou aqui, tô amando. Boa noite, Léo. Olha aí o Leidson, o meu tatuador sem tatuagem. Acabei de falar de você, Leidson. Beijão pra você, tá, meu querido? Ah, o Leidson, o tatuador sem tatuagem, acabou de chegar aqui, viu, Luiara? Olha só, seja. Eu fiquei comovida, inclusive. Como assim? Ficou comovido, foi o termo show, viu? Fiquei comovida. Sem tatuagem, como Vamos agora ver qual é a nossa quinta temática da noite. Está chegando na metade da nossa conversa e nós vamos falar sobre infância. É a pergunta de número 2. Nós vamos falar sobre infância nesse momento, sobre a vida da Luiara na infância dela. E a gente vai dar uma pausezinha depois dessa pergunta, porque a gente vai ter um quiz, algumas perguntas e curiosidades sobre a Luiara, mas é vocês da barra de rolagem que vão ter que adivinhar algumas coisas que eu perguntei para ela, tá bom? Vamos lá. Na pergunta de número 2, você me disse uma coisa curiosa, Luiara, que desde criança você sempre foi muito ligada aos animais. E que desde cedo você passou a estudar sempre muito sobre eles. Como foi essa história já desde a infância, essa curiosidade, esse amor e esse carinho que você tem pelos bichos? Eu acho muito interessante esse tema, né? Porque eu sempre fui muito ligada e sou muito ligada a pets, a animais. Inclusive, tive mais de 50 animais de estimação, entre cavalos, insetos, lagartos, répteis, morcegos. Então, eu sempre busquei muito entender o comportamento desses animais. Mas uma explicação lógica para eu ter me apegado mais a eles, eu acho que foi uma questão de pureza, sabe? Na infância eu não tinha amigos e passava bullying. E muitas vezes do meu lado só tinha um gato ou um cachorro. Então eu sempre valorizei muito e também o entendimento, as experiências, né, que tive com eles sempre me trouxe um ar de vida, assim, sabe? De estar fazendo uma coisa boa. Então sempre fui protetora, sempre recolhi, acolhi, passei diversas experiências e o estudo do comportamento dos animais também hoje em dia é uma das coisas muito interessantes, porque eles são vida e são um tipo de amor mais puro que há, então tem um grande valor sentimental para mim. Muito, muito grande, assim. Até hoje é só eu e eles, né? Assim, sempre eu e 5 gatos aqui em casa. Show de bola. O pessoal aí tá mandando vários recadinhos. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Deixa eu ver se eu consigo assistir. Meu gato acabou de entrar no meu quarto assim que vocês falaram sobre animais. Olha aí, viu? Ah, olha só. Só confio em quem gosta de animais. A Luna colocou aí. Pois então, né? Tem que A ser assim, Camila né? Valeriano colocou. Que fofura. E a gente chegou na metade da nossa conversa com a Luiara. E agora vai ficar a batata quente na mão de vocês. Deixa eu explicar para vocês o que é o quiz da Luiara. Eu fiz algumas perguntas para a Luiara que ela não vai me responder, porque ela já me respondeu. Mas quem vai tentar adivinhar são vocês da barra de rolagem. Só que tem uma curiosidade. Eu vou mostrar para vocês as respostas dela primeiro, sem dizer sobre o que é que ela me respondeu,
Vocês anotem aí no que vocês tiverem de caderno de papelzinho aí, anotem rapidinho, que depois eu vou fazer as perguntas e vocês vão ter que encaixar que resposta vale para que pergunta, tá? Vocês que não estão entendendo, vão começar a entender agora, porque a gente vai entrar na linha do tempo da Luiara. E preste atenção nessa linha do tempo. A Luiara não vai mais poder falar nada de resposta agora. Agora é com vocês da barra de rolagem. Vamos ver aqui. Atencione. As respostas que a Luiara me deu foram as seguintes. Mais de 50. 1,65. Nenhuma. Eletrônica. Preto. 33. Leão, para uma segunda pergunta. Fatos reais, para uma outra. Leão, para uma primeira pergunta. E churrasco. Então, voltando, as respostas da Luiara para mim foram churrasco, leão 1, leão 2, fatos reais, preto, 33, nenhuma, eletrônica, 1,65 e mais de 50. Vamos agora para as perguntas. Eu perguntei para a Luiara qual a altura dela. Atenção, vocês da barra de rolagem. Qual foi a resposta da Luiara para mim? 1,65? Será que tem 1,65? Eu achei bem aqui. Vamos ver se é certa a resposta. Muito bem. Seguindo a linha do tempo da Luiara, eu perguntei a ela sobre música. Qual é o estilo musical da Luiara? O que é que ela mais gosta de escutar? O que foi que ela me respondeu? Eletrônica. Hoje, olha, o pessoal tá rápido no gatilho, hein? Vamos ver se tem eletrônica. Né? Olha só. Vamos ver se tem eletrônica? Tem eletrônica aqui, ó. Vamos ver se é? É, sim. Certa resposta. Seguindo a linha do tempo, animal. Eu perguntei para a Luiara que animal ela gostaria de nascer se ela fosse um animal irracional. Que a gente considera irracional, né? Eu tenho minhas dúvidas que eles são. Leão, leão, leão. Bora ver? Em uma das respostas foi leão. Muito bem. Vamos ver se está certo. Ok, certa resposta. Seguindo a linha do tempo, eu perguntei para a Luiara, de acordo com o tempo de vida dela desde criança até hoje, quantos bichos ela já teve. O que foi que ela me respondeu? Essa tá fácil, né? Ela falou na instante sobre isso. Mais de 50? 33? Mais de 50? Nenhum! Gente, presta atenção! Mais de 50! Foi a resposta? Muito bem, tem mais de 50. Valeu. Wagner também colocou mais de 50. Eu perguntei para a Luiara quantas tatuagens ela tem. O que foi que ela me respondeu? Leidson, você é tatuador e não tem nenhuma. Vamos ver a Luiara, que ela não é tatuadora. Quantas ela tem? 33. Será, gente? Que ela tem 33 tatuagens? Tem a resposta 33. Nenhuma também? Ah, eu acho que tem nenhuma mesmo. Será que é a mesma resposta do Leite? Será? Quantas tatuagens a Loiara tem? Pô, tá sabendo. Não sabidos vocês, viu? Colocaram nenhuma. Nenhuma também, acha, Rosa? Ó, tem nenhuma. Mas eu acho que é 33 que colocaram aí, ó. 33 tatuagens. Muito bem. Bastante. Ó, cadê o tatuador que não tem? Olha aí, olha aí. Tem serviço pra ti, viu, Leidson, aí. Eu perguntei pra Luiara quantas irmãs ela tem. O que foi que ela me respondeu? Sou elite? Nenhuma? Nenhuma? Foi? Vamos ver? Nenhuma tem essa resposta. Ela é filha única, muito bem. Vamos seguir na linha do tempo da Luiara. Eu perguntei qual a cor preferida. Ah, e essa daqui vai bombar aqui na barra de rolagem. Vai. Qual a cor preferida da Luiara? Vai lá. Primeiro, preto. Segundo, preto. Terceiro, preto. Quarto, preto. Cinco, preto. Será que é preto? Sexto, preto. É preto. Olha, é preto. Que preto. Muito bem. Cor preferida da Luiara, preto. Seguindo na linha do tempo da Luiara, eu perguntei sobre filme. Que tipo de filme a Luiara gosta de assistir? O que foi que ela me respondeu? Qual o estilo de filme que ela gosta? Fatos reais? Fatos reais?
Vocês estão dando gatilho, hein? Eu vou contratar vocês para ficar sempre vindo nas entrevistas. Fatos reais, muito bem, fatos reais. Vamos agora para a próxima pergunta, e a próxima pergunta é sobre prato. Qual o prato preferido da Luiara? O que é que ela mais gosta de comer? A Churrasco? nega aí, ela sabe. A nega aí, ela sabe. Churrasco. Todo mundo agora está sabendo. Vamos ver? Churrasco. Muito bem. E a última pergunta da nossa linha do tempo é o signo. Qual o signo da Luiara? Quem foi que pegou? Ah, o povo é muito rápido. Leão? Leão? Uau! Vamos ver se é leão? Leão foi a segunda resposta. Muito bem. E aí, nós terminamos a nossa linha do tempo com a Luiara. Vamos só dar uma conferida aqui, mostrar as respostas. Vamos ver? Altura, 1,65. Música, eletrônica. Animal, você gostaria de nascer? Leão. Quantos bichos já teve? Mais de 50. Quantas tatuagens? 33. Tem irmãs? Nenhuma. Qual a cor preferida? Preto. Qual estilo de filme mais gosta? Aqueles de fatos reais. Qual o prato preferido? Churrasco. E qual o signo? Leão. Muito bem, muito bem. Gostaram da linha do tempo da Luiara? Pois é, pô. O que é que vocês acharam? Gostaram? Muito bom, né? Também tô amando. Amei, muito bom. Sim, sim, muito bem. Já tinham visto alguma entrevista assim? Adorei, muito bom. Estamos bem no meio do nosso bate-papo. Já foram as 5 primeiras perguntas, e depois da linha do tempo, a gente tem mais 5 perguntas, que são as 5 últimas perguntas. Parabéns. Sensacional. O Oculto 777 está colocando aqui na barra de rolagem. Muito bom. O Pauleteb, é isso? É. Que está colocando. Muito bem. Então vamos agora continuar na nossa roleta para ver qual é a próxima temática que a gente vai falar agora. E a roleta estará postos na janela com o Léo. E a próxima temática é Entrevista 135. Luiara, o que é que acontece quando aparece entrevista 135? O jogo dos emoticons. É, os jogos do Janela tá esperta, ela tá Aquele, ligada. aquele que no texto, no teste que a gente fez, eu falei que horror. Eu vou deixar vocês curiosos, que a gente fez um teste, apareceu um emoji curioso para ela, que ela ficou assim, e agora? O que é que eu respondo? Vamos para vocês que não estão sabendo como é a brincadeira dos emojis. Toda vez quando aparece na roleta entrevista 135, é a brincadeira dos emojis. Eu tenho vários emojis aqui virados para mim, e eu vou começar a passar dizendo os números deles. E aquela que ela quiser que pare, que é para mim desvendar, ela vai conseguir ver, porque eu vou mostrar, e ela vai ter que lembrar um fato da vida dela que o emoji fez ela recordar, certo? E aí vocês vão entender direitinho para a gente jogar aqui. Vamos lá, Luiara. Pronta? Pronto. Pronto. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah, 7. esse. No 7. Ai, Luiara, você escolheu esse emoji, e quando você olha para esse emoji, que momento da sua vida você recorda? O emoji é esse. a primeira coisa que me vem na cabeça são as provações que tive com uma divindade que trabalha. A primeira coisa que me vem na cabeça são momentos gigantes de testes e dificuldades onde a minha fé tinha que se elevar. Onde eu tive medo, mas a única coisa que tive foi minha espiritualidade. Então, me lembra bastante tempos difíceis.
Muito bem. E aqueles tempos que a gente tem que passar para a gente poder evoluir, né? Cada vez Exatamente. Um teste muito bem. daqueles tenebrosos. Esse foi o nosso primeiro do emoji. Tem mais um, mas é a roleta que diz o momento que ela quer brincar. Então a gente vai girar agora para a gente ver se vai ser outra entrevista ou se vai ser uma temática. Olha só, ela quis brincar duas vezes seguida. Quis brincar duas vezes seguida e a gente vai brincar duas vezes seguida. É ela que manda aqui no pedaço. Vamos brincar de emoji e eu vou novamente mostrar os emojis. Vocês já sabem como é, então não vou precisar repetir. A roleta não está perdoando, né, Camila? Não. Vamos lá. Um, dois, três. Parou, parou, parou. No três? Aham. No três, o emoji é esse. Quando você olha para ele, qual a primeira coisa que você lembra da sua vida? A dedicação. É bem nerd mesmo, assim, sabe? A dedicação aos estudos. Me lembra muito suor, me lembra muito as vezes que minha mãe me acordou na cozinha e eu com a cara em cima do computador, assim, dormindo de tanto estudar. Me lembra muito, muito os meus cursos, meus estudos, tanto quanto a magia, quanto qualquer outro tipo de curso que eu tenha de desenvolvimento. Me lembra demais. Né? E vale lembrar também, né, pegando esse gancho aí da Luiara, que nunca a gente consegue nada, né, sem esforço. Então, assim, o Sem suor. estudo, a compreensão, ir atrás do conhecimento, isso é algo assim, mais libertador que o ser humano pode ir atrás. Vá atrás do conhecimento, não fale as coisas por falar, né? Vá averiguar Vá, os vá à fatos, não luta. fique não mergulhe no preconceito, vá atrás do conceito para você realmente saber o que é que você está falando, né? E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa ralar, né? Dedicar, verdade, muito suor. Esse emoticon me relatou suor, bastante. É verdade. Vamos voltar aqui para a nossa roleta, ver qual é a nossa próxima temática. E a nossa próxima temática é 8, magia. Vamos falar agora um pouco sobre magia. É uma temática altamente sugestiva para essa pessoa que está sendo entrevistada por nós. Bem E, sugestiva, não é? né? E a gente vai falar sobre magia. Vocês da Barra de Rolagem, com certeza, já devem ter ouvido falar sobre magia branca e magia negra. E isso não ficou de fora também do meu bate-papo antes da entrevista com a Luiara. Luiara, eu falei com você sobre a questão de magia branca, de magia negra, que as pessoas falam, que elas às vezes querem colocar em que magia negra é algo mais brando, que magia negra é algo mais pesado, é algo mais pro mal, outra é mais pro bem, enfim. Mas que você me disse que, na realidade, a magia não tem cor. Na realidade, a magia ela é intensidade, Exato. em que não se acredita na religião de vocês, não se acredita em karmas, mas sim em equilíbrio. Quando o trabalho é espiritual, requer um equilíbrio. As pessoas pedem algo, mas ela tem também que estar disposta a fazer algumas coisas para equilibrar aquele, como é que eu posso dizer, É uma troca, né? É uma né? troca. Uma Pronto. troca ali de Explica pra gente equilíbrio, melhor sobre essa questão da magia. certo? Muitas pessoas chegam e perguntam o que que é magia branca, o que que é magia negra, e eu sempre falo que magia não tem cor. A referência de magia negra geralmente está interligada aos cultos afros, onde eles querem denominar alguma coisa. Mas todo ato intencional é um ato mágico, né? Então, assim, a magia ela não tem cor, mas tem intensidade. E dentro do que eu sigo, nós temos ali a maior manifestação da luz e das trevas. E é um equilíbrio entre ambas as coisas. Então não existe esse negócio de karma, de se eu fizer, volta para mim ou alguma coisa do tipo.
existe o equilíbrio. Ah, por exemplo, vou fazer uma magia de destruição, você tem que equilibrar ou saber se desviar daquela energia que pode sim se voltar contra você, mas não é uma questão que vai te atacar. É uma questão de equilíbrio realmente da tua questão da troca do que você está pedindo, né? Então não tem esse negócio de karma, de retorno. A gente não costuma acreditar nisso porque vive equilibrando ambas as partes, né? Então, assim, para vocês não existe aquela questão da lei do retorno. O que você faz, você recebe de volta. Sim, pra gente não. O eterno aprendiz aqui na live colocou discordo que muda a vibração energética. Então, eu vou concordar com e respeito a sua opinião, né? Mas a questão de vibrações energéticas, elas vão muito mais de entidades que a gente está trabalhando e divindades do que qualquer outra coisa. Magia branca, magia negra não existe dentro do que eu cultuo, mas respeito a sua opinião, com certeza, sem nenhum problema. Vale a gente lembrar aqui, pessoal, que nós não estamos dizendo o que é que todo mundo tem que acreditar. As Exatamente. entrevistas elas não partem desse pressuposto. A nossa intenção aqui é falar sobre os diferentes tipos de pessoas, os diferentes tipos de comportamento e quais são os diferentes tipos de visões. Então, a Luyara ela só pode falar sobre aquilo que ela acredita, sobre aquilo que ela vivencia e sobre aquilo que ela tem a noção do que ela estudou e do que ela vivenciou. Sim, Todas as nossas vivências e os nossos estudos, de cada um de nós que estamos aqui na live, ou das pessoas que irão assistir depois, é, elas partem de pressupostos diferentes, de visões diferentes, de maneiras diferentes, de orientadores diferentes, de líderes diferentes, de pais diferentes, de professores diferentes, enfim, nasceram em um local diferente, com uma cultura diferente, e aí tem visões diferentes. Às sim. vezes, até mesmo, eu gosto até de comparar, quando eu estou falando sobre essa questão das mudanças, eu gosto de comparar com os indígenas, que me encanta a cultura indígena, e que a gente não pode falar que um indígena é igual ao outro, porque você não vai encontrar isso. Porque no Brasil imenso que nós temos centenas de etnias diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, jeitos de se vestir diferentes, com propósitos diferentes, pensamentos diferentes, rituais diferentes, e é isso que faz a riqueza indígena brasileira acontecer. E é isso que nós estamos falando aqui. E é por isso que nós estamos dando essa abertura para qualquer pessoa que queira ser entrevistada, que que a gente está aqui com esse propósito de abrir esse leque de possibilidade, em que eu acredito naquilo que o entrevistado falou, ou então eu não acredito, não penso dessa forma, mas eu respeito a forma como o entrevistado falou. E justamente como a Luiara acabou de dizer, né? Leu aqui a mensagem na barra de rolagem de uma pessoa que discorda, e a gente não está aqui para estar todo mundo concordando com todo mundo, até porque não tem uma verdade absoluta, e ela falou, né, que não acredita dessa forma, mas respeita a sua forma de acreditar assim. E eu acho que assim a gente viveria bem melhor, né, Luiara? Sim, é aquilo que eu sempre digo, o caminho que eu sigo ele é muito bom para mim, mas nem sempre é o caminho do próximo, né? Realmente. Então vamos lá, certo? Mas também assim falando de uma maneira bem carinhosa, não é uma questão de atacar ninguém, é só uma questão mesmo da gente abrir as nossas mentes, né? E a gente pronto. A frase do Leidson é isso que eu quis colocar ele Sim, resumido em uma frase: respeito acima de tudo, né? É isso. A gente dizer que não concorda e que a gente acredita dessa forma é a nossa liberdade de expressão e a gente tem todo o direito disso, né? exato. Vamos nós. Nós vamos voltar aqui para a nossa roletinha. Tá faltando aqui 4 perguntas. A próxima pergunta é sobre 7, justiça. Vamos falar sobre essa temática número 7, que está com o nome justiça, e a gente vai entender o porquê que essa palavra está nessa entrevista com a Luiara. Luiara, eu conversei com você e você me falou sobre diferenças entre a Umbanda e a Quimbanda. Você falou que a Umbanda ela pratica a caridade
ela é dos orixás, dos pretos velhos, não faz amarração. E aí você falou que a quimbanda é uma linhagem diferente. E especificamente trabalha com Exu e Pombogira, no seu caso, e trabalha mais pela questão da justiça. É a Sim. maior manifestação de luz e trevas. Por isso que o nome dessa pergunta é justiça. Fala um pouco para a gente sobre essa diferença. Bom, em questões, né, ali de prezar muito por questões de caridade, questões de acolhimento. Eu não estou falando em jamais que é uma religião que eu não concordo, enfim, eu inclusive acho o culto da Umbanda uma coisa muito bonita. Aquele acolhimento para a evolução espiritual, aquelas questões ali. Por enquanto se trata de justiça, a Umbanda acaba, tipo, por exemplo, alguém me fez mal, eu não posso devolver. Sendo um bandista, a pessoa me fez mal, eu tenho que perdoar e seguir. E dentro da Kimbanda a gente traz, não só da Kimbanda, mas como da alta magia, essa parte de liberdade de fazer justiça, né? Então, tudo olho por olho, dente por dente, é mais ou menos assim que a gente trabalha. A Kimbanda em si, ela realmente traz essa questão de justiça, de ser justiceiro e de passar por cima do que for necessário para alcançar os nossos objetivos. Então, fazer o mal ao próximo não é questão de que eu estou fazendo mal porque eu quero fazer. Aquilo tem que ser justo para acontecer, né? Porque Exu é guardião de justiça. Então, ele realmente vem trazendo essa essência de justiça sendo feita. Minha opinião, né? Muito bem. Então, O Eterno Aprendiz colocou aqui um negocinho só pra gente concluir essa. Na Umbanda, quem faz justiça são os sagrados e o médium em si. Pois é, então na parte da Kimbanda, a gente, se quer fazer justiça, realmente a gente vai lá e faz, né? Claro que depois tem toda a parte da troca, toda a questão energética ali que tem que ser manipulada e cuidada corretamente. ele está falando aqui também sobre a questão do Xangô, né? E a Sim, sim, Umbanda louva uma divindade, a qual fica responsável por fazer a justiça. E por isso sim, que sim. são, né, linhagens diferentes, né? São visões diferentes Sim. do Ele mundo. falou das vertentes de Kimbanda também, que ele é de Kimbanda Malay e eu sou do culto tradicional. Muito bem. Então vamos agora para a nossa roleta. Vocês estão vendo que tem 3 cores, então só tem mais 3 perguntas. E a gente vai ver qual é a nossa próxima temática. E a roleta passou para preconceito. A pergunta de número 10, preconceito. E vamos ver o que é que essa pergunta vai nos levar. Na pergunta sobre preconceito, diz o seguinte: eu perguntei para você, Luiara, o que é que você se sentia mais atingida, mais triste, em termos de deturpação das pessoas em relação à religião, né? Da Quimbanda, Luciferiana, enfim. E você me disse o seguinte, que infelizmente a demonização das coisas meio que te frustra, Sim. em que o diabo criado causa todo o mal. Tudo que é cultuado, tudo que é de imagem, tudo que é diferente do que é cristão é considerado satânico por conta dessa demonização desse diabo criado, Uhum. e isso deixa você um pouco chateado com essa ideia. O que é que você poderia dizer para a gente entender que na Quimbanda não existe essa figura do diabo? É porque assim, ó, depois da implantação judaica cristã, tanto dentro do catolicismo quanto dentro do cristianismo tradicional, tudo aquilo que tem uma imagem diferente, um culto diferente, realmente é demonizado. Né? Para nós, por exemplo, Satã nunca foi o diabo, o suposto diabo criado. Para nós, ele é um deus cultuado pelo povo de Êxide no Egito Antigo, onde a gente tem as nossas doutrinas, as nossas questões. Os ataques que vêm é porque qualquer coisa que a gente acredite
que não esteja condizente com a maioria da massa, do que a massa segue, é esculachado, é demonizado, é atacado, e isso não é legal, né? Isso é uma coisa muito triste. Mas, se eu puder falar alguma coisa em relação a isso, eu ainda assim admiro uma certa parte do cristianismo, tá? Porque, assim, se eles verem qualquer pessoa do nosso meio falando mal de Jesus ou falando mal de qualquer outra questão, eles se unem para proteger o sagrado. E muitas vezes, dentro do nosso próprio culto, a gente tem uma brincadeira, assim, que ninguém se ajuda, ninguém se une, né? E é aquele que pode mais. Mas ao invés da gente se unir e combater essa hipocrisia, fica lá um sacerdote querendo subir em cima do outro, achando que um é mais foda que o outro, enfim, né? Acaba estragando e o ocultismo tem virado realmente um circo, né? É minha opinião, assim, do que tá virando, dos ataques que a gente está tendo. Ao invés dos irmãos de religião que seguem o satanismo, que seguem ali qualquer sistema de ocultismo se unirem, né, para tentar trazer o conhecimento para as pessoas, não. Acabam um querendo subir em cima do outro, um pisar no outro e ninguém se ajuda. Agora, já dentro do cristianismo, é uma das coisas que eu admiro neles, que se eles vêem alguém falando mal de Jesus, eles vão lá e se unem, né, então ali. Mas é uma coisa que incomoda bastante. Já tive casos de separada na rua, né? De as pessoas virem, porque você é do demônio, porque você não sei o que. Gente, pior coisa que existe mesmo nessa terra, em outras vidas, é o próprio ser humano e o seu próprio espírito. Oh, Olga, obrigada pelos presentes. A Olga tá Eu acho mandando aqui que... muitas flores, já tá em 150 flores. Muito obrigado, viu, Olga? Obrigada, Olga. Presentinho aqui, nossa querida Luiara. Vou ler algumas coisas que o pessoal colocou aqui na barra de rolagem, bem interessante. Uma delas foi o seguinte: um dos motivos de ter poucos terreiros de quimbanda é por causa do preconceito da intolerância. Fato. Sim, verdade. Tanto um Outra banda coisa que que banda. Outra coisa que foi colocada aqui foi que a união é de fato necessária. Outra foi, infelizmente, várias religiões estão virando circo. E eu coloco ainda mais, e comércio, né? Exato. E aí eles estão tirando o que é primordial das próprias religiões. Enfim, muitas mensagens aqui bem legais. A Olga já está aqui em 240 rosas para a Luiara. Muito Poxa, obrigado, viu, Olga? Muito obrigado a todos vocês que mandaram presentinhos. E como eu disse no início, volto a repetir. Todos vocês que querem mandar alguma coisa, mandou 250 rosas. Ó, não mandem para mim, mandem para a Luiara. Presente, todos os presentes de hoje é para ela, tá? É como se vocês estivessem mandando para mim também, tá bom? Um super abraço para vocês. A cada Lívia um. colocou aqui, arrasa. Dar rosinha para a Lu também. Manda, José. Então, gente, é isso. E dentro ainda desta pergunta, eu gostaria de te perguntar também sobre o Lúcifer. Porque existe a questão da linhagem luciferiana, né? Que muitas, eu já tive pessoas que eu entrevistei que são luciferianos. E na realidade, quem é Lúcifer? Lúcifer é um deus da mitologia grega, mencionado dentro da mitologia grega como Luxfer, até tá no meu nome aqui do perfil do TikTok, Luxfer, né? Como portador da luz. Para entender sobre quem é Lúcifer, nós temos que voltar dentro da mitologia grega, lá no latim, e entender quem foi os Onosforos e quem foi Prometeus. Prometeus, aquele que trazia a verdade, aquele que portava a luz. Luxfer, né, dentro da mitologia grega. Lúcifer não é mencionado na Bíblia hebraica e não é mencionado na Bíblia judaica. Muitos confundem ele com um anjo caído, mas ele nunca esteve presente ou correlacionado a isso e também não é a mesma coisa que Satã. Ambos são deuses diferentes, de mitologias e cultos diferentes, totalmente fora da Bíblia hebraica, tá? E que são cultuados muito antes, inclusive, da própria existência da época judaico-cristã. Então, Lúcifer é um Então deus fica da mitologia grega. Então fica aí mais uma dica, mais uma informação
para vocês que estão assistindo o Na Janela com o Léo, tá bom? É, eu não conheço, eu não entendi. Pelo barulho, é muito Uma movimentado aqui. feitura de santo no candomblé é mais ou menos 12 mil. É muito dinheiro. Sim, a feitura do candomblé, a feitura também da parte de nações cabindas, desculpa, não, a gente já continua, mas só para relatar que são sim os aprontes, porque os materiais são caros, né? Vai muitos animais, vai muitas coisas ali dentro, né, da feitura de um santo. E muita responsabilidade também de alguém cuidar do seu ori. Então, por isso, sim, o valor, o axé é cobrado. E, inclusive, deixa eu só relatar uma frase que eu gosto muito e que foi uma entidade que eu amo muito que me falou: axé dado não é axé recebido. Então, também é um dos mandamentos luciferianos sempre cobrarmos por tudo aquilo que for o nosso trabalho, né? Não tem a ver com candomblé, mas É, fala assim. Luiara, a Carol colocou aqui, embora que você tenha dado uma pincelada, mas eu vou colocar aqui a pergunta dela, que foi a seguinte: qual é a diferença entre Satã e Lúcifer? Porque a igreja nos faz crer que são os mesmos, né? Você pode explicar? Posso sim, Carol. Tudo aquilo que está fora da igreja é demonizado ou nomeado como uma coisa só, né? Porque buscar o conhecimento ali mais a fundo sobre quem são essas deidades não está dentro deles. E para eles é aquele livro e aquele livro é a única verdade existente. Lúcifer, como eu falei, é um deus da mitologia grega. Shaitan já vem, ou seja, Satanás, é um deus que era cultuado pelo povo de Êxide no Antigo Egito. Não é nem na Idade Média do Egito, é no Antigo Egito. Então, para quem quer entender um pouco da diferença, vamos colocar que Satã está como o rei principal da corte e Lúcifer como um imperador, tá? Eles trabalham em conjunto, não é feito o mesmo ritual para ambos, mas eles têm ali o seu poder hierárquico dentro do seu culto, tá? Mas jamais seriam a mesma coisa e tampouco são anjos caídos. São deuses cultuados há muito mais tempo do que o deus cristão, do que o demiurgo, enfim. A pergunta de Hades, até Hades Record, ele colocou que já estudou sobre algumas religiões, né? Já tem alguns estudos sobre algumas coisas. Ele faz uma pergunta aqui também, Luiara. Ele diz o seguinte: quando eu estava na ordem, ouvi algumas teorias Belial ou Beuzebu. Eles têm existência? Sim, tem existência e depende muito do sistema mágico que você vai trabalhar. Quando se trata de ocultismo, nós temos diversas vertentes e dentro dessas diversas vertentes nós temos esses 72 espíritos que são principalmente de um único sistema que é chamado Goetia Salomônica, que é a Goetia de Salomão, aquilo do rei que está inclusive dentro da Bíblia hebraica, né? E Salomão construiu o seu templo com 72 anjos e 72 demônios. E esses conhecimentos vinham de muitas das suas esposas que eram de diversos lugares do mundo. Então, Belial e Beuzebu também eram divindades antigas, principalmente Baal, Zebut, o senhor das moscas, né? Que era muito cultuado antes do tempo judaico-cristão e antes mesmo de ser construído o Templo de Salomão. Tá? Então, eles têm existência sim e, inclusive, têm um poder hierárquico muito grande. Muito bem. O José Ferreira também fez uma pergunta, Luiara, que é a seguinte: Luiara, você já fez rituais com ayahuasca? Ayahuasca, sim, já fiz a consagração do ayahuasca, né? A cultura xamânica ali muito presente, a religião do xamanismo, o culto medicinal xamânico. E uma das coisas que eu até posso alertar aqui, pode nela, sobre a questão do ayahuasca. O ayahuasca e a cultura xamânica, eles servem para te ligar à tua ancestralidade, ao teu caminho anterior, ao teu antepassado, mas jamais para te conectar com deidades ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que o ayahuasca ele seja
uma conexão ancestral, para que você possa ter mais clareza mental dos caminhos que você segue hoje, da sua evolução espiritual de hoje. Eu jamais utilizaria o ayahuasca, por exemplo, para entrar em contato com uma divindade minha, porque seria considerado uma ofensa. Mas para me conectar a minhas histórias de vidas passadas, a tudo mais, é um culto que eu recomendo, inclusive para uma cura interior muito grande. Eu recomendo sim. Muito bem. Ela é muito nova e sabe muito. Parabéns, Marcelo Juvenal, mandando mensagem aqui para Muito você. obrigada, obrigada. Bastante estudo, bastante dedicação. Vamos, olha aí o pessoal aí, a Olga pedindo. Pessoal, vamos curtir a live Tec 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 na telinha, que é para ser mandado para outras pessoas, para saberem que a gente está aqui conversando um papo maravilhoso e outras pessoas com certeza gostariam de estar numa live com conteúdo. O meu objetivo quando eu fiz esse Na Janela com o Léo, para conversar com várias pessoas contra o preconceito e a discriminação, foi justamente sobre isso. Às vezes eu entrava no TikTok e tinha muita coisa assim, aleatório. O pessoal só perguntando: quem é você? Você é da onde? Quantos anos você tem? Você é casado ou é solteiro? Aí outra pessoa entrava: quem é você? Você é da onde? Você é casado ou é solteiro? Quantos anos você tem? E só ficava nisso. A entrevista toda, a entrevista não, né? A live toda. Pois E aí eu é, disse, gente, eu não tenho saco para ficar escutando isso. Então eu quero conversar sobre coisas diferentes, eu quero conhecer novas pessoas, eu quero conhecer novas é muito ideias. legal esse projeto, Léo. Eu tô amando também estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. E é por isso que o nome do canal é Novas Pessoas, Novas Ideias, né? Porque a gente fica sabendo ideias novas, a gente conhece novas pessoas e é muito legal. É Já muito legal. sigam lá o canal no YouTube, né? Amanhã a Ivy vai estar disponível lá para quem não conseguiu pegar desde o início, né? Com certeza. É verdade. Então, nós temos agora apenas duas perguntinhas. Então, é a última vez que eu estou rolando aqui a nossa roleta, porque só vai faltar uma pergunta e, consequentemente, a gente já faz ela em seguida, certo? Vamos É, ver qual das duas vai parar. E a gente vai falar sobre a número 3, escola. Vamos falar sobre os tempos de escola da Luiara. O que foi que aconteceu nos tempos de escola da Luiara? Será como foi? Será que foi tranquilo? Será que não foi? Vamos lá. Em escola, que a gente até já comentou sobre isso, né? Deu umas pinceladas sobre isso, mas a gente vai falar especificamente sobre esse momento de escola. Você falou, Luiara, que você sofreu muito, muito bullying na época de escola. Você se sentia muito sozinha. As pessoas te achavam muito estranha. Te chamavam de cabelo de bruxa queca, enfim, hoje é vários elogio, viu, apelidos. Léo? Chamou de bruxa hoje é elogio. Já É, fica hoje é ligando, elogio, mas já. na época você não entendia muito o que era, você ficava triste com aquilo, né? E Não, você falou que você tinha muitos amigos imaginários, justamente por você não ter pessoas, você se achava muito sozinho, você não tinha pessoas junto com você, amigos. Como foi essa época de escola, é Luiara? época difícil, né? Tanto é que já vamos retomar também a parte que você falou um pouco da minha infância, se eu puder relatar alguns detalhezinhos que ficaram para trás. Eu sempre fui muito sozinha, porque minha mãe trabalhou muito, minha avó também trabalhava muito, então fui sempre muito criada meio que sozinha. Então, essa parte de socializar com pessoas, de comunicação com as pessoas, já era uma coisa bem difícil. Aí teve o preconceito de amiguinhos de escola, por exemplo. Eu não ia na igreja evangélica. E uma das minhas amiguinhas, que era minha vizinha, ia na igreja evangélica. E a gente conversava de janela a janela, assim, ó, porque não podia brincar juntas. Então sempre existiu o preconceito. Então, ao invés de ficar vivendo aquilo ali, eu comecei a criar desde pequena meus amigos imaginários, nos quais eu achava que eram amigos imaginários, nos quais eu achava que poderiam ser coisas realmente imaginárias, mas que hoje em dia se revelam para mim de outras formas, né? Até temos aí algumas questões da era draconiana, que foi uma coisa que eu descobri depois de velha, e eu imaginava que eu tinha dragões, eu gostava de estudar sobre os animais, sempre a conexão mais espiritual com coisas da natureza era mais presente nesse tempo de escola. E fui muito julgada, muito taxada, sempre sozinha, a última a ser escolhida para o time, a última a ser escolhida para fazer o trabalho com alguém, porque era a esquisita, né, da escola. Aí foi um tempo bem, bem difícil,
mas graças aos deuses a gente superou. Tem algumas pessoas que estão mandando aqui umas hashtags que estão colocando Sou Elite. É um Sim, grupo? são os meus iniciados, né? Que eu tenho uma plataforma de estudos e eles estudam lá os conteúdos de 10 anos de vivência que eu passo para eles. Eles estão aí, eu sou elite. Aprendem feitiços, estão lá com minhas instruções, meu segmento espiritual. Pessoal Olha dele. aí, ai, me deu uma vontade de dar um abraço nela. Ai, meus amores, amo vocês. Obrigada pelo Quero presente. ser igual a Lu quando eu crescer. Ai, Olha aí o Juju. Boa noite, Juju. Hashtag sou elite, hein? sou O pessoal elite. tá subindo a Ouvindo aqui. hashtag aqui, tá? Juju, boa noite para você também. Seja bem-vindo, tá? Todo mundo colocando aí. O Hércules colocou, Oculto77 colocou. Gente, vamos colocar aí o hashtag Eu sou Você é elite. Bora, bora. Você é muito especial, minha negrinha. A Dina Sinara colocou. Saudades de você, Juju, beijão. E aí, nós vamos agora para a última pergunta, que não precisa ir mais para a roleta, que é sobre religião. E já que você falou da sua amiguinha, que era evangélica, nós vamos falar sobre essa temática em que você iniciou na família evangélica, seu pai é pastor, mas a sua mãe sempre deixou você muito livre para você procurar o que Sim. lhe faria melhor na vida, e você procurou a Umbanda. E quando você procurou a Umbanda, você sentiu que ali era o seu lugar, antes de você conhecer aí, da chegada do guardião. Porque não é em ordem cronológica, por isso que eu estou mostrando vocês em que momento é que nós estamos da vida da Luiara. Aí você entrou na Umbanda e você sentiu que ali era o seu lugar. Como foi essa saída da igreja evangélica, né, e de repente você cair numa religião afro-brasileira, né, a Umbanda, que como você mesmo falou, pratica caridade, né, ela tem essa vertente de abraçar realmente as pessoas, de cuidar das pessoas, e é uma diferença meio que gritante, né, da É igreja. bem gritante, na verdade, né? O meu tempo de igreja evangélica foi bem grande, bem extenso. Inclusive, quando eu nasci, minha mãe frequentava a igreja evangélica e toda a minha família é da igreja evangélica. E eu passei muito tempo ali tentando me encontrar, sabe? Tentei tocar violino na orquestra, tentei fazer tudo que tinha de disponibilidade dos eventos da igreja. Eu estava presente, eu estava indo lá aprender, aprendi muita coisa, inclusive porque foram anos ali dentro. Mas eu comecei a sentir a necessidade de uma libertação, porque eu via realmente que eles falavam assim: se você fizer o bem, virá o bem. E eu continuava sendo boa e as pessoas sempre passando por cima de mim. Então um dia eu cheguei na minha mãe e eu falei: mãe, olha, eu não quero mais isso não tá me agregando nada na vida, eu tô aqui tentando ser alguém e não tá indo, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, eu ajudo animais, eu faço isso e a minha vida não anda. E aí foi quando eu decidi, né, tipo, fui descobrindo algumas coisas de magia, de feitiço, de pessoas ao meu redor que falavam disso, mas eu jamais imaginei que praticariam isso contra mim. Entende? Como eu tinha uma confiança nessas pessoas, inclusive pessoas que também eram da igreja, que saíram da igreja, começaram, vou usar o termo macumba, começaram a ser macumbeiros e começaram a tentar me prejudicar de qualquer forma. Então disse, vou fazer o quê? Vou sair também. Estou saindo fora da igreja e vou procurar um terreiro, que foi onde eu me senti. Quando eu cheguei, eu senti aquela energia gostosa do terreiro, sabe, de acolhimento, de e que já cheguei e tinha um preto velho sentado no primeiro terreiro que eu fui, e ele lascou a minha vida. Você não tá se encontrando, né, filha? Ele falou, você não tá se encontrando, né? As coisas estão difíceis para você. Você é uma pessoa que tem muito que crescer, muito que evoluir. E aí ali eu, poxa, não disse uma palavra, né? Ele falou toda a minha vida ali. Eu disse, eu acho que eu achei meu lugar. E aí se ocasionou, né, da Umbanda, me ensinou muito sobre a caridade, sobre a evolução, sobre ajudar as pessoas, sobre a suposta lei do retorno.
mas ainda assim, como sempre fui, tipo, eu sou artista, eu sou cozinheira, eu mexo com maquiagem artística, eu faço escultura, eu faço inúmeras coisas, né? E sempre agregou muita inveja realmente em cima de mim. E sempre teve muitas pessoas me atacando. E quando eu cheguei no terreiro de Umbanda, que eu falei assim, olha, eles estão me atacando e eu quero devolver, porque eu não quero mais ser pisada, eu não quero mais ser chacoteada como eu fui a vida inteira, eles falaram que isso não se faz. E aí foi onde eu fui para Quimbanda, e a Quimbanda acabou me trazendo a proteção que faltava, né? O deixar o meu guardião tomar a frente para poder me proteger. Entendi. E aí é que se explica muito o porquê que muitas pessoas saem da Umbanda e vão para a Quimbanda, né? Sim, Justamente por essa questão da justiça, né? Com as próprias sim. mãos, a questão do dente por dente, olho por olho, dente Da por dente. questão da cura das crenças, principalmente daquela crença, né? De se você fizer o bem, retorna o bem, se você fizer o mal, retorna o mal, e não é bem assim. Porque muitas vezes você só faz o bem na sua vida, vem alguém e taca fogo na sua colheita, né? Então me desmistificou muito mesmo, assim. Foi uma Verdade. revelação grande. É, eu até pedi para esperar, eu não sei se o Ardes. Olha só que lindo! Um origami aí. É, foi o colocado aqui pelo Ades, dizendo que gostaria muito de debater sobre os conhecimentos dele. Obrigado pela live. Já estou seguindo. Se ele estiver por aí, qualquer coisa, me mande mensagem no privado. Qualquer um de vocês que estiver na live, qualquer um de vocês que estiverem assistindo, através do canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que você achar que você tem uma história interessante, que você pratica, ou que você já foi alvo de preconceito e discriminação e que você gostaria de dar o seu exemplo, o seu depoimento para outras pessoas, não se sentirem sozinhas e de você mostrar um pouco sobre a sua experiência de vida, né, e o seu exemplo, e sinta-se à vontade de entrar em contato comigo, que a gente marca direitinho, tá bom? Eu ficaria muito feliz de tentar dar o máximo possível de oportunidade às pessoas que acabam ficando invisíveis, né? Porque elas não têm um espaço, porque não dão esse espaço, não têm o merecido lugar de fala, né? Para elas poderem expor aquilo que elas sentem, aquilo que elas acreditam. Acabou? Não. Por que acabou? É Não, porque eu gente, falei eu das tô perguntas, que não tinha ainda. mais perguntas, mas a gente ainda tem umas coisinhas para conversar aqui com a Luiara. Luiara, eu perguntei para ti por curiosidade qual foi um pedido que já foi feito que você meio que achou absurdo e que você nem aceitou. O que foi que tu me respondeu? Eu respondi que dentro desse tempo de religião já veio muitas coisas absurdas a serem pedidas, mas uma delas era uma sogra que não queria um neto, né? E pediu pelo aborto, vou falar baixinho, porque o TikTok geralmente bane, dessa criança, e me ofereceu uma caminhonete, me ofereceu dinheiro e mais um terreno para que eu fizesse isso. Há meios de fazer? Não vou mentir. Há meios de fazer. Só que dentro do que eu sigo, dentro do caráter que nós temos dentro da nossa religião, dentro dos meus cultos, a gente não machuca inocentes. Então, esse foi a coisa mais absurda que já me pediram. E a gente só vai fazer justiça ali com quem puder se defender de alguma forma. Nunca desse jeito machucando inocentes. A gente conversou também, ô Luiara, sobre a questão de vertentes dentro do ocultismo. Você poderia falar um pouco para a gente sobre essas vertentes? Claro. Primeiramente, né, o ocultismo ele é uma denominação de sistemas simbólicos, astrais, planetários, e ali dentro nós temos vários tipos de cultos de diversas mitologias de diversos lugares do mundo, desde o budismo, o hinduísmo, toda a parte enoquiana, deuses celtas, deuses egípcios, goétia, diversos tipos de goétia. Então, assim, nós temos uma coisa que não muda e algumas coisas que mudam. Tipo, por exemplo, quando a gente pega a corte infernal, vamos colocar assim, a hierarquia nunca vai mudar o posicionamento deles.
mas pode mudar de vertente para vertente, os sigilos e a forma de trabalhar, de entrar em contato e de estar atuando com aquela energia. Aí depois a gente entra com a magia enoquiana, magia celta, magia egípcia, que já são outras metodologias, mas que qualquer simbolismo que tiver presente, desde uma logo, desde um show, desde um cantor, alguém famoso ali, está representando o ocultismo, que é essa linha gigantesca de N possibilidades e de N sistemas mágicos também, né? Então, tudo que é símbolo oculto, tudo que tem uma representação assim que você olha e que você não consegue identificar, está interligado ao ocultismo. Outra coisa curiosa também que eu sempre pergunto com as pessoas que vêm falar aqui comigo, e com você não seria diferente, eu queria saber de ti os cuidados que as pessoas deveriam ter com espelhos dentro de casa, ou então de brincadeiras de crianças ou adolescentes que acabam fazendo algumas brincadeiras para poder chamar espírito sem saber como é que se trabalha com aquilo e muito menos se algum aparecer, como é que para, né? Certo. Quais são os cuidados que você poderia dar para essas pessoas? Tanto referente à questão dos espelhos dentro de casa, porque espelhos são portais, quanto à questão de brincadeiras envolvendo espíritos sem elas terem conhecimento e estudo sobre isso. Desde os tempos antigos, qualquer tipo de superfície espelhada era utilizada para uma comunicação com outras dimensões. Então, antigamente se utilizavam os lagos, por exemplo, para que o espelho refletisse. O espelho já fala ali, é o seu reflexo, né? Então, ao ver o seu reflexo em outro ambiente, porque é outro ambiente, ele é considerado para todo tipo de magista um portal, né? A gente tem umas magias de espelho negro que são para voltar tudo aquilo que as pessoas te mandam, enfim. Então, ao direcionar e canalizar uma energia olhando no seu próprio reflexo, você tem que ter total consciência do portal que você está abrindo. Né? Então, existem sim grandes pessoas que usam espelhos para vigiar outras pessoas. Um exemplo assim que eu vou utilizar vai fugir um pouquinho do termo, mas é a bola de cristal, também é uma superfície espelhada, né? Refletiva. Então, já fala ali na parte de refletivo, aquilo que vai te remeter a algum retorno, vai te remeter a alguma volta. Então, muito cuidado, né, gente? Os espelhos, não só você, mas como pessoas que te conhecem podem usar, sim, esses espelhos para te vigiar, para vir até o seu lar. Então, assim, existem várias formas de você se proteger contra isso. Uma delas também é não ter espelho virado para a cama, que a gente sempre conversa. Eu sou meio assim para falar, porque o meu é virado para a cama, mas está protegido, então é diferente. Mas existem algumas técnicas, sim, que nós podemos utilizar para proteção. Uma delas, que é uma magia muito antiga, eu não ensino, não gosto de ensinar simpatias ou magia, porque eu acho que as pessoas têm que ter um fortalecimento espiritual para poder praticar. Não é assim, de uma hora para outra. Mas uma coisa básica é você fazer uma misturinha com água e sal, pegar o seu próprio dedo e desenhar um pentagrama no cantinho, na base do seu espelho. Isso vai selar ele como um ato intencional de proteção com um elemento neutralizador de energias, que é o sal. Então, a gente vai estar ali fazendo um símbolo de proteção, que é o pentagrama, que nos representa fogo, ar, água, terra e o éter, que representa a vida, selando ali e protegendo o seu espelho. Isso é uma coisa que as pessoas podem fazer. Então, pronto, fica aí uma dica prática, simples, né? A questão do pentagrama na base do espelho que sela, né? Veda qualquer tipo de situação desagradável vindo através. Ajuda. Selar totalmente, não, né? Porque as pessoas até perguntam às vezes, porque a magia, ela não pega, digamos, em quem é do cristianismo. Gente, pega até em mim que sou sacerdotisa. Entende? Então, não tem muito isso, mas o que a gente pode fazer para delimitar o espaço dessas energias nocivas que está ao nosso alcance de ser feito, a gente deve de fazer.
Luiara, você falou aí, me vem algumas curiosidades e eu me coloco como as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão na barra de rolagem ou que irão assistir, que poderiam dizer, me veio essa curiosidade. Você falou aí sobre a questão, pode pegar até em mim que sou sacerdotisa. Qual é o termo correto para a pessoa, por exemplo, que chega ao grau que você está? Quando eu falo sacerdotisa, eu estou te respeitando e entendendo você como uma liderança dentro da religião. Quando eu Sim. falo bruxa, eu também estou com essa mesma nomenclatura de respeito por conta de ser uma religião luciferiana e a denominação bruxa, né, que causa medo mais do que sacerdotisa, porque sacerdotisa vem meio que é o feminino de sacerdote, então sacerdote, né, a gente conhece por conta do cristianismo, então ela não fere tanto os brios sociais. Mas quando a gente Sim, fala bruxa, fere, né? Opa, tem alguma coisa estranha aí. Não é sacerdote, é bruxa, né? Então, assim, o termo bruxa realmente é utilizado e realmente existe. sim, existe. A diferença é que sacerdotes, eles ganham de outro mestre de acordo com a sua trajetória dentro do culto, dentro da religião, eles são nomeados por outros mestres como sacerdotes. E a função de uma sacerdotisa é interligar as pessoas às deidades, levar as pessoas por um caminho espiritual. Já a parte de bruxaria, eu poderia considerar o ato intencional da manipulação de elementos para se alcançar um resultado. Né? Então, essa é a diferença entre bruxaria Então e existe, sacerdotisa. então existe a diferença entre as duas nomenclaturas. Existe. Muito bem. Não que a sacerdotisa não faça bruxaria, ela faz. Só que o nome sacerdotisa serve para interligação, né, das demais pessoas, das pessoas que te buscam, para que você interligue elas àquela à espiritualidade. Que é o sentido do próprio nome religião, né? Aquela questão do religar, de fazer essa ponte, né, entre o ser humano e o divino. O Fernando colocou aqui, ô Luiara, dizendo que queria descobrir mais sobre a Goetia. O que é que você poderia Goethe, dar como dentro da minha plataforma de iniciados, né, Fernando, eu ensino as pessoas sobre o sistema mágico da Goetia, tanto a salomônica quanto a luciferiana, que são um sistema muito antigo da manipulação de 72 divindades que estavam presentes na construção do Templo de Rei Salomão. Tá? Mas tem tudo na minha plataforma também e na minha iniciação. E é boa, mas será que é boa? Cadê o meu povo? Bora, Cadê meu pessoal. E o pessoal povo? da Elite, responde aí para o Fernando se é boa ou se não é. Cadê o Vou meu deixar povo com feliz? vocês. Vou deixar com vocês essa resposta. Oi, É, oi, oi. É ótima, adoro. Pronto, tá aí as não, respostas. Maravilhosa. Eu perguntei também, Luiara, para você, sobre a questão de onde fazer alguns tipos de trabalhos espirituais. E você colocou alguns locais bem curiosos, como floresta, praia, encruzilhada, cemitério. Existem algumas outras, e por que a preferência por esses lugares? a preferência vai depender da divindade ou deidade que você está, ou entidade, enfim, que você está trabalhando, porque cada um tem o seu ponto de força, né? Então, dentro dos locais, por exemplo, o povo das encruzilhadas, Exus e Pombogiras de encruzilhada, tem orixá que responde encruzilhada, tem divindade que responde encruzilhada. Então, tudo vai depender muito da energia que você vai manipular e do objetivo do seu feitiço, né? Que, tipo, geralmente coisas mais densas, como destruições e tudo, é com o povo da Calunga. Calunga é o cemitério, então vai muito do discernimento daquilo, do objetivo real do ritual. Muito bem. Então, para vocês que pensavam que ia terminar apenas com as perguntas, não terminou. Nós vamos agora para um quadro chamado O que dizem as cartas para a Luiara, certo? E vocês vão curtir agora este momento, este quadro, que é o quadro final da nossa conversa, e que nós temos 12 cartas aqui na nossa tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos 12 cartas. Vocês estão vendo aí, verificando.
E essas 12 cartas têm um resumo, tem palavras atrás dessas cartas de algumas coisas que a gente já conversou na noite de hoje, ou que eu conversei com a Luiara quando nós estávamos conversando antes da entrevista. E a Luiara vai dizer para a gente, através de uma palavra ou de uma pequena frase, o conceito dessa palavra que está atrás das cartas, que ela não sabe quais são essas palavras, ela vai conhecer agora. Ela vai me dizer aleatoriamente os números e aí automaticamente ela já vai me dando esse conceito. Vai lá, Luiara. De 1 a 12, qual a carta que eu dizia? Número 7. Obrigada. 7. Luiara por Luiara. Qual o conceito? Como você se conceituaria? Lutadora. Lutadora. Então, Lutadora. é a palavra. Muito bem. Próximo número. 9. 9. Aqui no cantinho. Religião. Meu ser inteirinho. Ser inteiro. Mais uma. 3. 3. Aqui em cima. Maria. Amor da minha vida. Quem é O, Maria? o sagrado mais sagrado da minha existência. Minha avó. A vozinha da Luiara. Próximo. 1. 1. 1. Lúcifer. Ai, esse me pega, porque é toda a minha liberdade, toda a minha expressão, minha força. Força. Força é a palavra Pronto. dele. Muito bom, Deus dos fortes. 10. 10. Aqui embaixo. Bruxaria. Eu colocaria como maior prazer. 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 Adoro fazer feitiço. Próximo. Número 8. Número 8. Aqui. Ocultismo. Conhecimento, sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Muito bem. Próximo. 2. 2. Aqui em cima. Zuleide. Mãe. Sem ela eu jamais existiria, né? Minha mãe, meu tudo. Mamãe. Muito bem. Mamãe. 5, 6, 4, 11 ou 12. 11. 11. Aqui embaixo. Animais. A parte mais pura da vida. A parte mais pura da vida. Muito bem. 5, 6, 4 ou 12. 5. 5. Trabalho espiritual. Evolução. Evolução. 4, 6 ou 12. 4. 4. Aqui em cima. Exu veludo. Eu vou colocar ele como responsável. Responsável. 6 ou 12. 12. 12. Orixás. Aquilo que há de mais sagrado em tudo. Sagrado. E 6, que é o último. Bullying. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Então, essas foram as palavras, né, que as cartas disseram para a Luiara, Lúcifer, Zuleide, Maria, Exu Veludo, ocultismo, Luiara por Luiara, bullying, trabalho espiritual, religião, bruxaria, animais e orixás. Essas foram o que disseram as cartas para a Luiara. Luiara, meu amor, eu adorei falar Muito contigo, também. tá? Eu espero que vocês da Barra de Rolagem tenham gostado da entrevista. Amanhã a Luiara vai estar com o link do canal Novas Pessoas, Novas Ideias, em que essa entrevista vai estar na íntegra, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. O pessoal já está comentando aqui, o Fernando dizendo que sim, a Camila dizendo amei, entrevista de milhões.
né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Gostei Obrigada, muito. gente. Edivaldo Antônio falando, a Lucy Rodrigues batendo palminhas também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O Rony Santos, muito bom, parabéns para vocês. A Drey Sank também mandando palminhas. A Olga mandando beijinhos de coração. E Ai, eu meus queria amores. agradecer demais o José dizendo que amou, o Maicon dizendo parabéns, foi maravilhoso. E Luiara, sempre quando eu termino, eu gosto de falar um pouco sobre o entrevistado. E com você, você não ia fugir a essa regra. Olha. A gente não se conhece por acaso. Eu não acredito nisso. Eu acho que tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E desde quando a gente se encontrou através do TikTok, em que eu mandei mensagem para você dizendo que eu fazia entrevistas contra o preconceito e a discriminação, você já me deu um retorno e a gente já manteve contato, né? E, e foi uma sintonia que em alguns momentos parecia que ia quebrar, que não ia dar certo, mas eu tinha dentro de mim que tinha que acontecer. E a minha intuição não falhou, né? Aconteceu, né? E foi muito bom. É muito bom falar com pessoas inteligentes, falar com pessoas que estudam, que sabem o que é que está falando. E isso eu estou falando de você, você sabe disso, você E eu sabe da sua inteligência, mesmo. você sabe do seu esforço, você sabe que você é um eterno aprendiz, você aprende todo dia, mas você sabe do tanto que você já é capaz de ajudar outras pessoas, tanto é que já está ajudando, né? Sim, isso é Então verdade. eu gostaria assim de te abraçar imensamente, né? Que assim todas as divindades que você acredita de proteção e de luz possam estar realmente te guiando e te fortalecendo cada vez mais para que você possa ser aqui na Terra uma pessoa que transmita essa luz e essa justiça que as pessoas às vezes tanto buscam e que dentro das suas possibilidades você consiga ser essa ponte, né, para tentar fazer com que aquilo que as pessoas busquem e que principalmente aquilo que elas busquem de mais belo, sem destruir, né, os outros, que sejam alcançados sempre e sempre. Eu adorei o nosso bate-papo, tanto agora como o nosso bate-papo antes da Isso. entrevista. E eu queria que você desse um depoimento agora, no final, além de ser aberta aqui às suas considerações finais, mas que você me dissesse é uma curiosidade que sempre eu tenho e que eu faço essa pergunta no final das entrevistas para os entrevistados. Quando você recebeu a minha mensagem dizendo, eu faço entrevista no TikTok toda quarta-feira contra o preconceito e discriminação, você gostaria de falar sobre o assunto? O que é que você achou que era? E hoje, depois que a entrevista terminou, era aquilo que você imaginou ou era totalmente diferente do que você estava pensando? Bom, da mesma forma que você falou pra mim que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? No início eu fiquei assim, o que será isso, né? Mas eu sempre tive vontade de ser entrevistada por alguém e também da parte da interligação com o meu lado artístico. Então, quando você apareceu, eu senti aquele choque de energia artística vindo, que é uma coisa que eu sou muito sensível. Aí eu disse, cara, será que eu vou? Ah, eu vou, falei, vamos, bora, né? E assim, foi muito melhor do que eu esperava. Muito mais satisfatório, muito incrível o seu trabalho, o seu projeto, inclusive. E quando eu fui adentrando o teu perfil e vendo o que você faz, eu me identifiquei muito com a arte. Então eu acho que isso interligou muito a gente e passou das minhas expectativas essa entrevista, sabe? Fiquei muito feliz pelo convite mesmo e espero continuar, né? A gente, nossa comunicação, nosso trajeto aí te ajudando também. Manter nossos Fiquei muito contatos. feliz mesmo, muito Que realizada. bom, eu também fiquei. A janela vai estar sempre aberta para você. Quando nós estivermos aqui em entrevista, se você quiser subir, suba à vontade, que eu vou ter o maior prazer de estar aqui mais uma Sobe vez lá falando na com minha live você. também. Vamos sim, vamos sim. E aqui algumas mensagens que o pessoal aqui mandou. A Dressang mandou aqui, arrasou, Luiara. O Cosmos muda nossas vidas, grande mestra, ela muda vidas, sou prova viva de minha vida está mudando através da mestra. Eu também, mestra maravilhosa, e vai ser muitas vezes ainda.
Primeira vez que vi o Léo, tô apaixonada. Ai, Obrigado, Olga. Beijo pra você, Mori. Ela é muitíssimo educada, maravilhosa demais. Então, assim, o gente, eu pessoal mandando acredito. muita mensagem. Adorei a participação de vocês, tá? A gente espera. E sempre que vocês quiserem voltar, as janelas e portas estão Sigam abertas. ele, pessoal. Sigam, curtam os vídeos, assistam conteúdo. Sabe que eu vou cobrar. Eu não contei para vocês, a Luiara sabe, eu não contei para vocês, mas eu tenho um grupo de teatro e eu sou ator também, né? Além de ser professor de matemática e artes, e aí por isso que a Luiara falou sobre a questão, né, do artístico tá ali na energia. E os meus vídeos são, o TikTok eu uso muito para a questão de dublagem, eu adoro fazer as dublagens quando eu encontrei o TikTok, eu encontrei assim a plataforma das artes. Para mim É, foi isso, sabe, de dublar, eu adoro as dublagens. E eu tenho esse trabalho que veio através do meu grupo de teatro, né, que é Caras e Bocas Companhia Teatral de Heriotaba, e através dessas entrevistas a gente montou uma peça chamada Oração, com H, que significa estar mais do que na hora de uma ação contra o preconceito e a discriminação, que eu contei um pouco para a Luiara sobre a história de como ficou, né? A gente conta sobre, a gente passeia pelo mundo e pela história, como foi que veio toda essa questão dos preconceitos, das discriminações, dos racismos, da escravatura. A gente permeia sobre várias histórias que valeriam a pena ser entendidas um pouco mais e a gente sair um pouco da ignorância, né, e entrar nesse mundo do conhecimento, né, para a gente poder respeitar as diferenças. Eu acho que a gente só vai ter um país melhor, a gente só vai ter uma vida melhor se a gente conseguir respeitar o diferente. Quem é essa moça de luz estendida? Hamilton, meu amor, você está por aqui. Luiara, o Hamilton foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei da olha que Umbanda. E a mãe dele foi indicada para abrir um terreiro de Umbanda através do Chico Xavier. E ele é a pessoa que eu retrato em cima do palco, que o negro que eu te falei, que representa, o ator que representa os negros, que ele é da Umbanda, sim. ele faz o papel do Hamilton. O nome dele na peça é Hamilton e ele conta toda a história do Hamilton. Inclusive, o ator que faz está aqui do meu lado. Aparece aqui, Matheus. Dá um Está aqui oi. Oi, assistindo. Ó. O Matheus, Matheus tudo é bem? ator. É o Matheus que faz o papel do Hamilton, e o Hamilton acabou de chegar aqui para minha surpresa, e aí ele já coloca aqui a frase: quem é esta Uhum. moça de luz estendida? Ele tem uma sensibilidade assim fora do normal. Obrigadão, viu, Hamilton, por mais uma vez estar passando por Nada. aqui. Te adoro, te adoro, te adoro, tu sabe disso. Um super abraço, tá? Me Só chama artista pra, nessa live, né, Lúcia? me chama pra fazer uma peça, Léo. Deixa eu interpretar Como lá. assim, gente? Ó, Ah, você tem a sua arte, nós temos aqui, ó. Viva a diferença. né? Né? Gente, então assim, um Nada. super beijo para todos vocês. Só para vocês terem uma noção, passaram mais de 530 pessoas na live, tá? Foram mais de 25 mil curtidas. A Lu ganhou aqui mais de 1.400 de presentinhos, K, né? 1,4K de presentes. E, assim, eu agradeço demais a atenção de vocês, os presentes que vocês enviaram, as curtidas que vocês mandaram, o carinho de vocês, a participação na hora lá da linha do tempo da Luiara, né? Participaram, se engajaram, no instante a gente terminou Sim, o com muito povo legal. até me E um, surpreendeu. né? Um super abraço para todos vocês da Elite, tá? Sintam-se abraçados mesmos. Vida longa, muita luz, muita paz para todo mundo, tá? Muita saúde, né? Que a gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás. E que na próxima semana, na entrevista de número 136, nós estaremos falando com a Veltes, que ela é mãe de uma criança com nanismo. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre essa temática, quarta-feira é o dia dos nossos encontros da Janela com o Léo, às 8 horas da noite. E a gente tem esse horário marcado uma vezinha na semana à noite. E aí eu tenho certeza que esses Sim, bate-papos vão glória, né, Léo? render Vou cada vir te vez mais, assistir. tá? Ai, meus amores, Muito bem. gente, obrigada, Léo. Assim, estou. Superou minhas expectativas, foi uma delícia essa live. E aparece na minha também, né? Por favor.
Só me E a comunicar. todos, Diz os horários que tu tá entrando, que aí eu vou entrar assim que possível, tá e bom? a todos os Luiara, meus iniciados, muito obrigada pela presença, obrigada pelo engajamento, vocês são maravilhosos, né? Obrigada mesmo por virem conhecer o trabalho desse serzinho aqui, ó, maravilhoso. Obrigada mesmo, gente. Amo vocês. beijão, gente. Luiara, vou te pedir aquele videozinho que eu já te pedi lá no particular. Faz um videozinho pequenininho, assim, no o celular em pé. Conta a tua experiência, o que é que você achou do projeto Tá, Na Janela então, com o Léo e o que é que isso serve para as outras pessoas também, que tá eu bom. coloco lá na outra plataforma. Vocês quiserem me seguir, é só vocês procurarem Na Janela com o Léo aqui no TikTok, para quem está assistindo. Lá no TikTok é Na Janela com o Léo, você digita lá tudo separado por ponto que você me encontra. Ou nas outras plataformas, Novas Pessoas, Novas Ideias, que é o nome do canal, né? Tanto no YouTube como no Instagram, vocês vão me encontrar e vocês vão ficar por dentro das próximas entrevistas e dos entrevistados que já passaram por aqui, tá bom? Um O super Hamilton, beijo. o Hamilton colocou que perdeu, não perdeu não, tá? Ela vai estar lá no Vai YouTube. estar tudo amanhã, o Hamilton. O Hamilton diz, Luiara, deixa eu ver se eu consigo. O Hamilton é uma graça. Para a gente finalizar a nossa live, deixa eu ver se ele sobe aqui. Só para tu conhecer. Saudações, tudo bem? Hamilton. Diz pra Luiara por que é que tu não consegue assistir às entrevistas. Eu tô perdendo as entrevistas porque eu faço live também, né? E tem um povo que eu atendo, que eu cuido. Agora, Léo, eu tô saindo da minha cidade para cuidar de pessoas espiritualmente aqui toda na redondeza, sabe? Assim, eu tenho que agradecer você, lembra? Por que você não faz uma live assim, 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 assim? E eu comecei. Então, assim, e cresceu muito, sabe? Cresceu muito. Então estão chamando eu, me cuida aqui, Mato Grosso, em volta da minha cidade, é São Paulo, é Rio de Janeiro, entendeu? Porque assim, infelizmente, tem um pouco de pessoas que perderam a credibilidade dentro da religião, né? Com a exploração da fé, entendeu? Então, quando se encontra, que nem me encontram aqui no TikTok, então me pede, será que eu posso chamar você de pai? Será que você pode cuidar de mim? Né? Então agora para mim virou uma correria. Agora deixa eu falar dessa moça que, assim, que força, que energia. E, assim, eu sou muito emotivo, sabe? Então, me emocionou ver sua força, tão jovem e tão forte. E quero conhecer, quero saber mais de você, tá bom? Axé. Axé, tá Axé. bom? Léo, beijão no seu coração. Não preciso nem Beijão, dizer que eu te amo, que cada vez que eu venho aqui eu te digo que amo você, porque você é uma pessoa que se tornou muito importante na minha vida, né? Seguir o seu conselho, né? E assim, espero que, assim como você fez comigo, aconteça com essa moça e com os outros que vêm, tá bom? Eu chamo ela de irmã, né? A Sherma, sua Axé. benção, Léo, que Oxalá abençoe todos nós. Que assim seja. Assim seja, E axé. falou, Dadá. E exatamente. papá. Meu querido, beijo pra você, também te amo de coração. E ele sempre brinca, Luiara, que ele disse que ele foi um dos primeiros entrevistados, lá em 2001. E aí ele disse que ele não conseguiu mais assistir às entrevistas porque ele começou a fazer as lives dele por mero incentivo, e aí ele não consegue mais vir assistir às entrevistas. Você Olha que é o só. culpado. Você que é o culpado. Perdeu um aí. Mas é um pouco. Obrigadão, Hamilton, viu, Gratidão. pelo carinho de sempre, tá? Pelas palavras, por tudo. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Não é à toa que a sua história está nos meus palcos da vida do teatro, porque É, realmente é algo que marcou muito. eu tô esperando você filmar um pedacinho que eu quero ver, hein? Eu tenho que fazer isso para te mandar, é verdade. Estou devendo. Vai sim. Axé. Axé, Beijo, meu meu querido. Axé, axé. Deus. Axé. Luiara, muito obrigado, minha querida, mais uma vez, tá? Quando você precisar de mim, é só você mandar aí
uma mensagem que nós estamos prontos para estar aí seguindo um ao outro. Espero que a nossos contatos se fique aí por muitos e muitos anos. Sim, que E assim seja. qualquer coisa a gente está aqui na batalha. A gente está junto, tá bom? Gratidão, Léo, por tudo. Eu vou gravar o vídeo lá pra você. E a live foi maravilhosa. Gratidão a todo mundo que participou e principalmente você. Você é maravilhoso, viu? Um grande beijo. Beijinho, você Até mais, também. viu? Até. Até. Axé. Gente, um super abraço para vocês. Nos encontraremos na quarta-feira da próxima semana. A temática da próxima semana será nanismo, tá? E aí a gente se encontra quarta-feira a partir das 8 horas da noite, às 20 horas, estaremos por aqui. Valeu, Luiara. Um super abraço Valeu. para todos vocês da Barra de Rolagem. Um super beijo aí para a Elite. Amei a vibração de vocês, a energia de vocês, a participação, o carinho. Tudo, tudo, tudo de bom, tá? Gratidão, Léo, estão colocando aqui. Muito obrigado a vocês. Gratidão mesmo, de coração. E qualquer coisa, só é me seguir que a gente se encontra mais vezes, tá? Tchau, Valeu, Léo. Um até a próxima beijo. quarta-feira. Tchau, Tchau, tchau. beijo, beijo.